Tem vários jogadores que hoje tem a nossa cara, tem jogadores muito bons. Eu gosto de muitos aí, tem muitos jogadores que vestiria muito bem a camisa do Corinthians. O próprio Gabigol, ele tem a cara do Corinthians, é um jogador guerreiro, é goleador, sabe fazer gol. Enfim. Dá para dar negócio com o Gabigol? Não, eu estou só citando um exemplo. Sim, né? mas... Claro, o salário dele é muito alto, ele tem contrato, mas eu digo que é um jogador que eu gosto. O próprio Soteldo é um jogador muito bom, Marcos Leonardo, enfim, tem muitos jogadores aí que a gente gosta. O Corinthians mesmo tem vários jogadores que eu gosto também. Enfim, o que a gente quer é trazer a característica de volta para o Corinthians. Olha, Gabigol é uma bala, né? Tudo bem que vai ficar livre para assinar pré-contrato em breve, mas o salário é uma bala. Não tem ninguém que ganha perto dele no Corinthians, certo? Sobre Marcos Leonardo, o cara quer ir para a Europa. A conversa é ir para a Europa. Teve a conversa lá com Roma. Sobre o Soteldo não tem nada. Mas vamos focar no Gabigol. Daqui a pouco a gente fala de Marcos Leonardo e de Soteldo. Vamos focar no Gabigol. Que tem a cara do Corinthians. Acho que não tem dúvida nenhuma, né, Fábio Luciano? Acho que Sim. Tem a cara do Corinthians. Como é que é a cara De do vários Corinthians? clubes, né? Jogador aguerrido. Birner, jogador você pode com- me explicar? O Birner pode também. Eu vou ouvir os colegas. Vai dizer que vocês não sabem o que é a cara do Corinthians. Não, eu queria saber, entender. Você não sabe qual é a cara do Corinthians? Bom, em primeiro lugar, cumprimentando a todos e todas mais uma vez. De novo? Sim. Você é um cara muito educado. Consegue falar. Pô, Birner. Bom, os nomes citados pelo presidente são, obviamente, jogadores de nível elogiável. Né? Eu acho que caem bem em qualquer equipe que quer levar o padrão técnico. A gente vai falar um pouquinho sobre as finanças, mas antes para falar sobre a cara, eu acho que não é essa. Eu acho que tem várias faces. Para mim, você quer um jogador que tem a cara do Corinthians? Ezequiel. Jogador que tem a cara do Corinthians. Zé Elias. Basílio. Tem jogadores assim que Mas não tem centroavante com a cara do Corinthians? Não existe? Não. Luizão tinha a cara do Corinthians. Tinha, de várias equipes. De cara do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo. O Yuri qualquer um. Alberto não tem a cara do Corinthians, tem? Não. Mas o Gabigol tem muito mais a cara do Corinthians. Jogador com personalidade, né? então, Jogador isso aí, pronto, personalidade. jogador que gosta da relação com a massa. O tem... Yuri Alberto de 2023 não tem a cara do Corinthians. Então, eu acho que o Yuri Alberto, assim... O Corinthians de 2023 também não deixou turva a cara de muita gente? Eu não acho o Yuri Alberto, eu encontro corintianos e sempre conversam comigo, encontrei um, inclusive, figuraço. Aqui assim, se encontram muitos. Não, que depois eu conversei com... Corredor, aqui Cara, no estúdio, domingo, então, Tá não cheio precisa de nem cara ser com a no cara do Corinthians. Domingo, Aqui tem um monte. Domingo a gente cara com a cara conversou do tal, e Corinthians. no meio da resenha ele abandonou puto a conversa que eu tive com ele. Foi bem divertida a conversa, assim. Mas de qualquer jeito, vou encontrá-lo mais vezes, provavelmente pelo local onde eu fui. Eu acho o seguinte, o Yuri Alberto não tem, ou não mostrou personalidade para lidar com situações bem adversas. E jogadores do Corinthians, historicamente, conseguem lidar, os grandes jogadores, com situações adversas. Porque o Corinthians mudou muito, tá? Corinthians pós-Andrés, Corinthians pós-rebaixamento, montou vários times de alto nível, ganhou os principais campeonatos, tinha dinheiro, tinha diversas coisas que o Corinthians tradicional não tinha. A torcida do Corinthians dizia, não vivemos de títulos, vivemos de Corinthians. Não precisamos de estádio. Né? O time do Corinthians era na raça, 1-0, sofrido, né? Sofrido mais. São coisas muito características do Corinthians tradicional. Esse Corinthians tradicional mudou muito. O Corinthians campeão do mundo de 2015 para cá, o Corinthians Fábio Luciano, com as parcerias do Rincon, do Vampeta, tudo isso, o Corinthians tecnicamente de nível muito alto. Né? O Gabigol é muito mais o Corinthians desse jeito do que o Corinthians tradicional. É isso que eu estou querendo dizer. Ele é muito mais um Corinthians do fim dos anos 90, o Corinthians pós-rebaixamento, do que o Corinthians histórico. Mas o Corinthians não está precisando disso? Eu acho que o jogador Você acha que o Renato Augusto não é um cara também dessa... O Renato Augusto é uma história do Corinthians. O próprio Fagner, o Fábio Santos, se tivessem bem, são também. A gente tem esses jogadores que, por questão física e tal, não estão desempenhando tão bem, o Fábio Santos, inclusive, se aposentando. Mas assim, você tem jogadores com espírito dessa época? Tem. E pode vir um cara pra frente com espírito... Pode não, né? Tô falando se pudesse, Agora, né? o Gabigol chega em forma, inteiro, a fim de jogar, e o ambiente e o time ajudam... É que uma andorinha só não faz verão, né? É um baita investimento, uma tacada pra um jogador só. Mas o presidente do Corinthians, futuro presidente, falou em mais jogadores. Só pra deixar bem claro, que a gente viu ali do trecho, pra passar pro Fábio Luciano, o Augusto Melo, ele não falou que vai trazer o Gabigol, que vai contratar o Gabigol, que tá conversando com o Gabigol, não falou nada disso. Foi perguntado sobre o Gabigol...
E ele Perfil falou de atleta, perfil né? de atleta e tal, interessante. E aí ele citou outros dois ali, Marcos Leonardo e o Soteldo. Mas assim, falando do Gabigol, valeria a pena, de repente, você abrir mão de mais contratações para dar uma cartada, um all-in no Gabigol? Porque o Corinthians esse ano já fez um esforço imenso pelo Yuri Alberto. Sim. Inclusive abrindo mão de jogadores importantes, até da base e tal, que estavam ali no time profissional, para ter o Yuri Alberto. Claro que, se você olhar, é mais certeza você ter sucesso com o Gabigol. Sim. Mas é uma cartada. Eu não sei de onde ele vai tirar dinheiro para mais. Mas valeria uma cartada pelo Gabigol? Eu acho que para uma contratação só, não, William. Eu acho que o Corinthians precisa de mais, né? Não adianta você trazer o Gabigol e o Corinthians continuar rendendo como time o que rendeu esse ano, por exemplo. O Gabigol, ele, mesmo com o Flamengo jogando bem, o Flamengo tendo jogadores de mais qualidade que o Corinthians, o Gabigol hoje não é titular do time, né? Então, quer dizer, ele não vive o seu melhor momento. Ele teria que resgatar isso em um outro clube, né? E eu não estou nem falando aqui que o Gabigol, né? Como a gente já colocou aqui, que ele está saindo do Flamengo, que a gente está olhando para o Gabigol já, né, sendo uma contratação do Corinthians. Isso foi uma declaração do presidente, um perfil de atleta e que o Gabigol se encaixaria. Eu acho que o Gabigol tem esse perfil. Ele é um cara interessado, né, é um cara que gosta de jogar, ele tem esse perfil guerreiro mesmo. Tem carisma, tem um pouco de marra. Ele vai ter que construir isso no Corinthians também, porque foi uma identificação criada muito forte com o Flamengo. Então isso vai ter que ser reconstruído no Corinthians também, mas é um ótimo jogador, é um jogador que precisa novamente resgatar sua imagem dentro do campo, né, ter boas atuações, mas eu acho que sozinho dificilmente ele vai conseguir ter o sucesso que se espera dele. Ele precisa de contribuição, precisa de jogadores que vão ajudar ele e o Corinthians a ter um ano bem melhor do que 2024, assim. Então eu acho que ele tecnicamente ele tem uma vantagem em cima do Yuri Alberto. E, assim, a dúvida que eu fico do Yuri é assim, talvez ele vá sair do Corinthians, porque as coisas não funcionaram para ele, e em outro time ele vai render. Porque o Yuri, ele não é isso, na minha opinião. Também não acho que ele é ruim. Ele não é esse jogador que a gente taxou, enfim, os lances que ele apresentou dentro do campo. É uma fase que está demorando para passar. É um jogador, assim, não é discordar do Birner, mas eu acho que ele tem personalidade. Eu acho que ele, assim, se ele não tivesse, ele não estaria como titular. Ele passou o ano todo como titular. A gente vê movimentos dele no campo. Então, assim, tecnicamente ele não está bem, mas ele tenta correr, né? Ele tenta se esforçar, ele tenta fazer uma outra função. Ele perde um gol claro e ele mostra para o companheiro que o companheiro acertou, né? A gente viu várias vezes o companheiro achando ele dentro da área sozinho. Ele perde uma chance absurda e ele bate palma. Ele agradece o companheiro a assistência que deu e assume a responsabilidade do erro que foi realmente dele. Eu acho que ele poderia render mais no Corinthians e pode ser que isso aconteça em um outro clube. Mas colocar ele e o Gabigol, eu acho que tem uma diferença, apesar do Gabigol ter que resgatar novamente essas boas atuações que ele teve tempos atrás no Flamengo. Mas é um grande nome, Marcos Leonardo, né? Enfim, tirando alguns problemas aí que a gente está escutando extra-campo. Mas é um jogador interessante também, jovem, o Soteldo tem qualidade. Então, assim, se você olhar para um cenário de que o Corinthians vai contratar alguns jogadores para fortalecerem o elenco, e aí você ter o Gabigol ou um outro jogador parecido com o Gabigol na frente, como matador artilheiro, eu acho que pode funcionar. Agora, o mecanismo financeiro, né? Entender de onde o Corinthians vai tirar todo esse dinheiro, se realmente tem essa verba, para contratar jogadores que façam o Corinthians brigar em 2024 por títulos, que é o sonho do torcedor. Só para deixar uma coisa clara, Fala. eu não acho o Yuri Alberto um jogador com a personalidade fraca, eu só acho que ele não mostrou a personalidade necessária para o momento do Corinthians. Ele errou muito tecnicamente. Então, eu acho que as coisas estão... Eu acho que é isso, eu acho que ele errou muito Acho que as coisas estão ligadas e eu acho que ele, como um jogador jovem e como todos nós, que às vezes temos dificuldades de lidar com algumas coisas, né, de trabalho ou de circunstâncias, não é nada que ele não possa desenvolver e não possa melhorar. Eu acho ele tecnicamente um bom jogador. Exatamente. Se olhar para os centroavantes que atuam no futebol brasileiro, eu não fiz a conta aqui, mas provavelmente você coloca ele entre os 5. É por aí, na boa fase, né? Na boa fase. Boa Tecnicamente, fase. eu estou falando porque do nesse desempenho. ano ele não é nem top 20, eu Não, acho. não é. Nem top 20. Sim. Mas é jovem. Sim. Então pode se recuperar. Ô Pedro, aí como é que fica a situação? Porque no Flamengo, assim, vamos entender. O Flamengo não vai liberar Gabigol pro Corinthians, não vai ter conversa com o Corinthians. Esse é o primeiro ponto do debate. exatamente. Primeira conversa. Eu também quero um monte de coisa. Né? Eu quero o Messi no Santos. Cita ele, cita ele. Precisa combinar com a minha conta bancária e com a liberação do outro lado. O Corinthians pode querer o Gabriel. Agora, o primeiro ponto do debate é se o Flamengo vai liberar. Eu acho que não. Mas a partir do ano que vem, Mas a partir Não vai liberar junho- o Gabriel ou não vai liberar o Gabriel junho pro tem o Corinthians? pré-contrato. Até lá tem que se mas a acertar gente com o Gabriel. Mas a gente está no início de dezembro. Sim.
após uma recém-eleição do Augusto Melo, falando da temporada de 2024. Então a gente tem que ser justo, até com quem nos assiste, com quem é corintiano, quer saber do seu time, o que é a projeção do time a partir de janeiro de 2024. Hoje eu não vejo o Gabriel no Corinthians em janeiro de 2024. Assim como eu não vejo o Gabriel no Corinthians em julho de 2024. Ah, mas e se em junho tiver incomodado, o Flamengo não acertar a renovação, ofereceram 5 anos, falaram 5 anos, ele quer 2, não quer 3. Se ficar esse impasse e pudesse ser algo para 2025, aí a gente volta aqui no segundo semestre do ano que vem, a gente debate. Agora, eu acho que a gente está alimentando uma situação que, a meu ver, ainda não é palpável. Você acha que o Flamengo não libera o Gabriel ou não libera o Gabriel pro Corinthians? O Flamengo não libera o Gabriel para o clube brasileiro abaixo da multa, pelo mesmo motivo que não liberou o Pedro abaixo da multa para o clube brasileiro quando ele não estava bem. E ponto. E você, mas libera para o clube de fora abaixo da multa. E você fugir do fato, eu acho que você está até sendo injusto com quem te assiste, cara. Você está alimentando... Não é que a gente não tem que debater, até porque o presidente eleito falou. Claro. Só que você está alimentando algo que vai chegar em janeiro, aí o torcedor vai virar, esse presidente também não consegue fechar a negociação. Ou então vai virar lá na Gávea, esse Landim é bom, não deixou... Não! Se você trouxer o Corinthians trouxer um jogador bom, mas que não tem o peso do Gabigol, isso vai se tornar um peso para essa chegada. O Gabriel tem então, uma se você dá nomes, é muito perigoso. O Gabriel tem uma multa que hoje o Corinthians não é capaz de pagar. E não Qual é o Corinthians. multa? O Corinthians vai acabar... É muito acima dos 100 milhões. Esquece. E você não está vale. falando... Ninguém paga isso. E não estou Mas não falando vale. do Corinthians, o Palmeiras, o Atlético, o Textor, o Joãozinho, a 777, o William, quem quiser. A gente está falando de um cenário, porque estamos vendo o Gabriel não ser utilizado. No último jogo, entrou um monte de gente, teve homenagem, o Gabriel nem foi a campo, o Gabriel muito emocionado, dentro de todo um contexto da relação dele com o Felipe Luiz. Mas tem uma questão física nesse momento, tem não algo tem? que precisa ser lembrado. Só que tem algo que precisa ser lembrado. O Gabriel tem muita qualidade. Sim. O Flamengo investe muito no Gabriel. E o Gabriel está passando por um momento, dito abertamente em entrevista pelo Departamento Médico do Flamengo, que ele está esperando a temporada finalizar para ele se recuperar de um problema que está comprometendo seu rendimento. Eu não sei o que é o Gabriel a partir do início do ano que vem. Você lembra quando ficamos debatendo aqui, as pessoas queriam que o Pedro saísse do Flamengo. O Pedro hoje tem mais de 30 gols no ano. O Pedro hoje é um ponto importante do esquema do técnico que acabou de chegar e que vai projetar o time para o ano que vem. Então, eu acho que a gente também decreta fim de ciclo muito rápido. A gente decreta fim de ciclo muito rápido. O Gabriel, ano passado, 2022, antes daquela arrancada do Flamengo para título de Copa do Brasil e Libertadores, o Gabriel, se eu não me engano, ficou uma sequência de 8, 9 ou 10 jogos sem fazer gol. Era o mesmo, o Gabriel tem que sair, porque e ele jogando numa outra função, e ele servindo o Pedro, e o ataque fluindo. Aí volta, Gabriel é decisivo, Gabriel é importante em título. Se o Flamengo jogou bem ou não, o gol da Libertadores novamente é dele. Então, assim, eu acho que tudo isso tem que entrar no pacote de análise para a gente virar e falar. Não é a situação do Rodrigo Caio, que o Flamengo virou, anunciou, acabou o contrato, não quer e está no mercado. É um outro papo. E o Gabriel tem um peso simbólico dentro do Flamengo. Você não entrega ele de mão beijada para um rival do tamanho do Corinthians simplesmente porque ele vem de um momento delicado, uma fase técnica baixa esse ano, uma lesão que já falou. Eu acho que esse debate ele pode ser feito, só que ele precisa ser sincero também com o torcedor. Mas o Flamengo tem esse controle até junho do ano que vem. Tudo bem. A partir de junho do ano que vem, o Flamengo já não controla mais isso. Mas hoje o debate é sobre montagem de elenco para início de 24. Entendeu? Para início de 24, ele está em outro time dentro do Brasil, tem que virar um jogo de uma convicção que o Flamengo tem muito clara, de não reforçar rival direto com jogadores desse peso, e tem grana. Não é porque o Augusto Melo quer. O Pedro Livre também pode que eu queria um monte de coisa. Ele. Eu queria, mas não dá, velho. Entendeu? Não dá. A gente tem que saber onde pode colocar a mão. Então, acho que o papo do Gabriel, interessante, onde ele vai encaixar, porra, a vontade, a cara de Corinthians, um moleque brigador, personalidade. O Gabriel tem muito do que ele simboliza em campo além da bola do pé. O gesto é emblemático, não é uma coisa boba. Você tem meninos de outros times, crianças, que fazem o gesto do Gabriel lá, quer fazer gol e comemorar, ou então outros que fazem o do Cano, que fazem o do Tiquinho. Tem coisas ali que são, sabe? Vem cá, o Gabriel hoje, no Flamengo, o banco é uma questão técnica, Pedro é melhor, o olhar do Tite, ou é uma questão mais física? Somatório, é um somatório. O Tite, na primeira coletiva dele, falou que não tinha problema de escalar os dois juntos. Só que mais importante do que jogar com a bola é jogar sem a bola. Ele hoje tem uma prioridade que ele tinha 12 jogos para fazer, ele tinha uma missão a cumprir, ele precisava ajeitar a recomposição lateral. O Gabriel, longe da melhor forma física, não ia fazer isso.
Então ele já é preterido. E para ter esse cara de frente de referência, o Pedro tecnicamente está melhor que ele, fisicamente melhor que ele. Então o banco é uma questão natural. O que não quer dizer também que o Tite chegou lá para o Braz, ou para o Landinho, ou para o Spence e falou, esse cara aqui eu nunca mais uso. Ele não é burro, entendeu? Então eu acho que se explica, é natural, mas eu acho que é algo momentâneo. A gente é capaz de duvidar do que o Gabriel pode voltar a fazer? Não. Então, eu acho que internamente dentro do Flamengo as pessoas duvidam disso. De jeito nenhum. Eu acho que tem conversa, retomada, Tem que cabeça, retomar, porque físico, ele quer 5 anos, o Flamengo não quer 5 anos, parece que o departamento financeiro do Flamengo não aprova, né? Essa questão dos 5 anos, não passa por lá, então ele teria que repensar. E nesse período, até, vamos lá, primeiro semestre do ano que vem, Corinthians tem que ir lá, conversinha, aqui você vai ser titular e tal. Vamos supor que o Gabriel não seja um titular absoluto. Às vezes reveza com Pedro, só que mais Pedro do que Gabriel, ele bem fisicamente, e a conversinha do Corinthians, você iria? Que pergunta, hein, pra mim. Ele joga o mais difícil pra mim, né? Boa tarde pra você, Bina. Sempre um prazer tê-lo aqui do lado certo da história. Bem-vindo, Capita. Olá, William, Pedro, fã de esporte. Você iria pro Corinthians? Não, eu não iria. Você ficaria no Flamengo? Eu ficaria no Flamengo. Mesmo que fosse na condição de reserva, eu não estou dizendo que vai ser. Como eu disse, eu não duvido do Gabriel. No começo do programa eu até questionei jogar essa coisa. O que é a cara do Corinthians? Pra mim, por exemplo, o Gabigol não tem cara do Corinthians. Ele tem cara do Santos, ele tem cara do Santos, ele tem cara do Flamengo. O Flamengo ele é um dos principais ídolos da história, então ele já tem a cara do Flamengo. E do Santos, ele é um menino da Vila, inclusive já teve vezes que ele, de férias do Flamengo, foi lá na Vila Belmiro. Inclusive é muito bem-vindo, se não quiser o Corinthians. Demonstrou carinho pelo Santos. Então, pra mim... Portas abertas. Eu vou buscar no aeroporto, você leva de carro. Essa história de que tem cara... Tapete vermelho, já há muito tempo. Como é que é? Isso é um programa jornalístico. Não muito. Então, Tecnicamente deveria ser. Mas não é. Eu levantei essa bola da questão da cara porque eu acho que isso é um clichê que já está derrubado no futebol brasileiro há um tempão, entendeu? Então, como eu gosto de trazer temas aqui polêmicos, apimentar a discussão, jogar a pimentinha que o Zé gosta de jogar, o Zé não tá aí, então eu não vou jogar aqui e sair correndo. É o seguinte, por exemplo, eu vi, nós acompanhando aqui o Luiz Fabiano. O pessoal falava, não, o Luiz Fabiano tem a cara do Corinthians, ele tem a cara do São Paulo. Calma, do São Paulo. tá tudo bem. O Ricardinho, que foi parceiro do Capita, todo mundo falava, o Ricardinho tem a cara do São Paulo. Ele no São Paulo ele não jogou bem, não, né? Saiu, ele não foi bem. No Corinthians ele tem a cara do Corinthians. Campeão brasileiro com o Santos. Ele tem a cara que ele menos teve foi a do São Paulo. Do Corinthians ele tem, você olha pro Ricardinho lá, você olha, vê a cara do Santos, tal, do São Paulo não. Então as pessoas colocam uns estereótipos, essa coisa da a cara do Corinthians, a cara do Flamengo, a cara do Galo, a cara do Grêmio, a cara do São Paulo, a cara... Cara, há muito tempo a globalização, os jogadores não têm mais aquela identificação. Não tem um Ademir da Guia que fica 200 anos no Palmeiras, o Pelé que fica 200 anos no Santos, o Zico 200 anos no Flamengo. Não tem. Jogador hoje é tudo misturado. Técnicos, antigamente tinha aqueles clichês. O futebol carioca é um futebol mais técnico, da malemolência, a ginga, ele é mais lento. O futebol gaúcho é um futebol pegado, é de força, é mais bruto, é mais rústico. Cara, hoje você tem jogador gaúcho no Rio, jogador carioca em São Paulo, jogador nordestino no Sul, vice-versa. O técnico, o Luxemburgo é carioca, faz sucesso em São Paulo, o técnico gaúcho faz sucesso no Rio. Você entendeu? Então, assim, hoje tá tudo misturado, globalizado. Então você fica estereotipando essas coisas. Tem a cara do Corinthians. Sabe, eu acho que assim, é muito oba-oba, é muita, sabe, não sei o quê, vamos criar uma imagem perfeita, não sei o quê. Então o Gabigol não tem história nenhuma com o Corinthians. Mas orna, viu? Orna. Então, por exemplo, acho que é um plus, Bubu. Se um dia ele jogar... O jogador é muito bom e aí, somado a isso, tem uma identificação que o torcedor gosta. Hoje, porque se for ruim... não adianta. O jogador que joga mal, Corinthians outro dia tecnicamente é ruim, o torcedor não vai ter paciência. Eu acho que eu concordo com você. Antes isso era mais identificável, né? Então, assim, essa cara, esse jogador tem a cara do clube. Hoje é um pouco mais complicado. Então, hoje o que se pede é o quê? São boas atuações, que o jogador entregue. Mas aí tem um plus, aí tem por exemplo, um exemplo. O Suárez, ele entregou muito no Grêmio. Só que ele tem, quando ele encerra, ou quando ele nem encerra, quando ele tá jogando, você percebe que tem um pouco o DNA do Grêmio embutido no Suárez. É um brigador. A história dele, não só que ele entregou, mas a história dele. Então, eu acho que é uruguaio, né? Ser um gaúcho já, né? Se ele jogasse mal, tem traços, ele tem traços, o perfil.
um cara guerreiro, um cara brigador. Até porque... Mas somado a isso, tem a entrega dentro do Então, mas pega o Renato Gaúcho, maior ídolo do Grêmio. Tecnicamente. Maior ídolo do Grêmio, o Renato Gaúcho. Ele tem, pra muita gente, claro. ele tem mais a cara do Flamengo, né? De ser Renate, de ser descontraído, do que uma cara do Grêmio. Eu acho que tem, entendeu? Eu acho que tem pros dois e ter a cara de um não inviabiliza você ter a cara de outro. O lance do Gabigol, eu até tô com você quando a gente precisa falar assim, qual é o conceito de ter a cara? Só que eu acho que o Gabriel, hoje, ele tem a cara do Flamengo. Só que antes dele chegar no Flamengo, quando você olha pro Gabriel no Santos, que é um moleque de talento, em tese um homem-gol, já era um moleque de personalidade, você vira e fala, esse cara no Flamengo pode encaixar. Não é que ele já tinha a cara do Flamengo, só que eu acho que são cada clube tem a sua característica. O Rodrigo Caio tinha a cara do Flamengo, por exemplo? Saiu daqui do São Paulo, a cara do São Paulo. O Rodrigo, então, por exemplo, hoje as coisas mudaram. O Rodrigo Caio, você podia falar que ele não tinha a cara do Flamengo. Só que o Rodrigo Caio no Flamengo, ele entregava justamente algo que talvez o Flamengo não tivesse, que era um cara de técnica. Não é só o cara que vai dar bico pro alto, rachar a cabeça, voltar com sangue para campo. Então, você se adapta. Não é que o Rodrigo Caio tenha a maior cara do Flamengo. Até porque nesse debate, o Gabriel tem muito mais a cara que o Rodrigo Caio do Flamengo. Muito mais a cara. E o Rodrigo acho Caio, que nem o jogo cabe. do Rodrigo Caio, ele se transformou do São Paulo para o Flamengo. As características mudaram também. Porque aí o jogador, ele, além da qualidade que ele tem, ele também começa a entender aquilo que mais agrada o torcedor, aquilo que na hora que o calo aperta um pouco, o que ele precisa entregar. Isso você vai se moldando. E é por isso que o Gabigol, ele funcionou no Santos, lógico, foi formado ali. Ele se adaptou também à questão do Flamengo, né, de entender o que o torcedor mais almejava, criou uma conexão com a arquibancada, e a gente sabe que isso é um peso gigante para o Gabigol. Como ele também pode, não só para o Corinthians, mas para outro clube, ele também pode criar raízes, porque ele consegue fazer esses movimentos, consegue ter essa mutação de acordo com o clube. Mas o principal o cara tem que ser bom jogador, o cara tem que entregar, porque senão o torcedor vai cobrar. O Corinthians acabou de aprovar, né, ou eleger uma nova diretoria, um novo presidente, que ele está querendo ser midiático. O Midigol o Gabigol é midiático. Midigol Midigol foi bom, Você vê que eu, criativo aqui. Na verdade, errei. É o seguinte... né? Muito bom. A gente tenta... É o seguinte, então é jogada de marketing. Errei. Que é jogada que a gente, como o Pedro falou aqui, ele tem contrato com o Gabigol com o Flamengo, não vai acontecer. Mas ele tá virando notícia. Agora. Manchete, gera clique, entendeu? O Corinthians, quando começa a ficar mais endinheirado, começa a querer ficar mais assim, vou pegar o Alexandre Pato. Mas isso ninguém fala, Alexandre Pato tem a cara do Corinthians. Mas aí se é mídia, que o Fábio Luciano falou aqui, se isso é só mídia pra dar clique, isso é um tiro no pé, porque o torcedor começa a criar a expectativa, será? Mas de onde vai tirar de pô? Mas já imaginou? O torcedor começa a sonhar. Então, mas o torcedor é paixão. O discurso do presidente foi esse, ele falou assim, eu vou botar dinheiro, o Corinthians vai ter um time que vai ganhar, vai disputar e vai ganhar tudo, vai competir com o Flamengo, com o Palmeiras e não sei o quê. Se ele não fizer isso agora, ele vai ser cobrado. Pô, você falou que ia contratar estrela, craque, não sei o quê, quer fazer um timaço. Se ele não fizer, vão cobrar nele, vão na jugular dele lá, pô, você mentiu na campanha, você falou que ia fazer um timaço e não fez. E aí ele começa a tirar nesses nomes. O Gabigol, vou começar a meio que plantar, né? Acho que ele tem alguma noção de mercado para saber que não é tão fácil você tirar o Gabigol do Flamengo nesse momento com contrato. Mas ele acho que vai lançar um monte de balão de ensaio nessa digamos, janela que está começando aqui no Brasil. O Augusto Melo vai começar daqui a pouco a tirar para tudo que é lado. Não tem a menor condição de ninguém no país tirar o Gabigol agora, nesse momento. Esquece. Isso é uma conversa para junho, né? E pela atual situação do Gabigol. Porque assim, para o Gabigol sair para outro país, ele não vai para nenhum clube top. Ele pode ir para o mundo árabe lá, né? Encher o cofre de dinheiro. Ele pode ir para um clube... O Scarpa foi para o Nottingham Forest, já não deu certo, foi para o Olympiacos. Isso é um caminho do Gabigol, se ele quiser. Pode até ganhar mais dinheiro do que aqui. Mas ele pode renovar o contrato. Não vai ser por 5 anos. Acho que o Flamengo não vai arredar o pé, né, o Pedro? Acho que não tem a menor condição tá bom, então vamos lá 5. Mesmo que venha essa conversa do Corinthians. Alterem alguma coisa no pensamento do Flamengo. Se o Corinthians realmente chegar e procurar o Gabigol? O que altera é momento. Faz um gol numa final da Libertadores ano que vem. Fez em todas. Uhum. Se ele sentar e falar, não dá 5, mas me dá 4 com uma renovação automática, o futebol tá aqui, o capítulo que viveu. Uma coisa é você sentar lá em uma fase, reserva, brigando com o diretor. Outra coisa é você ser líder, capitão, levantou taça. Meu amigo, até o café na cama o cara vai te levar.
Então, assim, eu acho que o Bruno Henrique conseguiu o que ele queria, né? O Bruno Henrique, vamos voltar ao Bruno Henrique. Vamos lá. O Bruno Henrique lesionado, não queriam dar um ano. Apareceu o Palmeiras, deram 2. Começou a jogar bola, deu 3. A crise chegou, engaveta o contrato. Então, assim, o futebol no Brasil, infelizmente, ele é gerido assim. Eu não consigo afirmar que não vão dar 5 anos pro Gabriel ano que vem. Chega um mês aí de julho, que ele fez 8 jogos, anotou 9 gols, classificou o time em 2 mata-matas de Libertadores e voltou a ser o Gabigol. Quem está por cima na negociação é ele. É ano eleitoral. Se a torcida fizer faixa, campanha, Isso Gabigol... pesa muito. É muito difícil falar. E pesa muito para a gente não se antecipar e falar que não tem 5 anos, como pesa muito para o Landim ser o cara que vendeu o Gabigol para o Corinthians no ano eleitoral. Mas nunca que ele vai querer isso. Nunca. Isso é de um capital político. Ele está em campanha já. Ah, mas o Landim vai ser eleito? Não, ele não vai ser eleito. Ele está em campanha porque ele precisa fazer o sucessor dele, porque o grupo rachou. Sim. O Landim foi eleito e reeleito a partir de um grande acordo. Então ele tinha todos os grandes grupos políticos ao lado dele. Esse grupo balançou. Essa coisa se abriu, tem uma fissura. E o próprio grupo tinha muitas disputas durante todo o tempo. E quando a gente fala que ele está em campanha, não é que ele vai ser presidente. Ele precisa fazer a sucessão do grupo dele. Isso já está acontecendo. Já está acontecendo demais. Você acha que ele vai querer carregar? Meu amigo, se ele vende o Gabigol, a oposição infla. A arquibancada vem pela... Não adianta, porque não é o cri-cri da rede social que está reclamando que o Gabigol tem uma média de chutes, de haverei. Não. É a torcida gritando no cangote, é o cara que vota no clube, é o morador ali que frequenta a piscina. E esse cara, ele tem muito peso pro Landim, porque é ele que vai dizer se o grupo dele vai ficar ou não. Então esquece, sabe, tudo essa Peraí, se tiver um problema entre Tite e Gabigol, eu vejo uma possibilidade do Gabigol sair. Chegar num momento... Em que época do ano e com quais resultados? Não, chegar no começo do ano, chegar no entendimento... Porque se o Tite perde o Carioca, o Tite perde o Carioca, começa o Brasileiro mal, tem um problema com o Gabigol, e o Gabigol fez 2 gols no domingo, na segunda-feira quem está demitido é o Tite. Não, mas vamos supor, futebol é assim, tem uma rusga ali, ó, Tite e Gabigol, um é outro. O Tite não aproveita o Gabigol, é reserva, é escanteado, o Gabigol vai lá e reclama, briga, discute, eu não quero não trabalho contigo, não sei o que e tal. E aí o Flamengo tem esse pepino na mão pra resolver. Qual época do ano e com qual resultado? Não, no começo do ano, pré-temporada. Mostrou lá, tal, Gabigol... É ano eleitoral, o Tite não vai brigar com o Gabigol em janeiro. Eu acho que tem muitas variáveis aí que vão além da multa e da vontade do Augusto Melo. Entendeu? Tem que conversar lá na Gávea antes com a vontade do Flamengo. Quem manda é quem tem o jogador e quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro hoje é o Flamengo. Se tivesse uma queda de braço hoje, Tite e Gabigol no Flamengo, quem você acha que a diretoria... Mas hoje não tem essa queda de braço, Bubu. Então, assim, como é que eu vou projetar um cenário que não tem? Essa queda de braço do Gabigol Gabriel primeiro tem que ser com o Pedro, né? Gabriel é muito grande dentro do Flamengo. Gosta de gente ou não? Posição. Gabriel é muito grande dentro do Flamengo. Acho que a diretoria do Flamengo... E o Gabriel tem um capital político muito grande dentro do Flamengo. Precisa muito do Tite. Para botar ordem no departamento, para ter um ambiente de harmonia entre os jogadores e para ter um time taticamente bem postado para facilitar na eleição. Que não tem noção o que é o Flamengo. É o Sampaoli, que é explosivo. Mas não é nem o perfil do Tite brigar com o Gabriel agora. Pelo contrário. Se a gente conhece um pouco o Tite, até um lado dele que você, né? Mas um lado dele que você reclama, você duvida o Tite começar o ano com o Gabriel para trazer o cara para perto? E sentar com o Pedro e falar, você já está consolidado comigo, eu estou testando. Cara, é muito difícil imaginar. Usar o Carioca para isso? O Carioca. Qualquer coisa, uma fase inicial de Libertadores, bem que é só em abril, mas qualquer coisa que você possa usar, entendeu? Então, eu acho que não é uma coisa, por exemplo, o Gabriel rompeu, avisou que não joga mais no Flamengo, em junho ele pode assinar um pré-contrato e agora tá um stick e puxa, sabe? Lembra daquela época? O cara tem 3 meses, vai pra justiça, o Ronaldinho pega passe na justiça. Eu acho que não é exatamente um cenário tão palpável. Então, eu vou dar um exemplo aqui, o Bernardo do meu lado pode falar. O Rames no São Paulo. Tá uma discussão. O Rames agradou tecnicamente, contratação, não sei o quê. Aparentemente não há um bom entendimento dele com o Dorival. Não é que o Dorival brigou com o Rames, não teve porrada. Qual o tamanho do Rames no São Paulo? Talvez deveria. Não, na verdade, o Rames não consegue jogar no nível necessário. Então. O Dorival tá fazendo certo. O Casares quer dizer que é uma briga entre eles? O Casares está para ser reeleito já, né? O Casares está para ser reeleito. Vai ser candidato único. O Casares vai ser reeleito. Não, estou falando de momento, é por agora. Sim. Vai ser reeleito. Não tem briga política. O Rames no São Paulo não é o Gabigol no Flamengo. Não, o contrato pode ser rescindido. Ele tem contrato até 2025 ele tem com o São Paulo. O papo não é outro? Então, mas ele pode chegar... ele não é ídolo no São Paulo como o Gabigol é no Flamengo. Tal, mas assim, uma coisa que... Um casamento que parecia perfeito. O Rames Rodrigues tem a cara do São Paulo, será? Não sei. Do jeito que ele tá saindo, ele não vai ter. Então, do jeito que ele... Tô falando... O Lugano que tá aqui tem a cara do São Paulo. O Lucas Saibeno não tem. Quem fez história, venceu, triunfou, honrou a camisa, vestiu a camisa, tem a cara do time.
O Rames é um grande jogador, mas se ele sair do jeito Eu falar sobre do isso, jeito mas vou que deixar sair passar. agora, ele não vai ter a cara do São Paulo. O Bini quer falar sobre o Lugano. O Bina, você tem mais a cara do linha de passe ou do F90? Ou são duas caras que você tem? Aqui você preferir. É? Não dá nem pra sou ter a mesma adaptável. cara. Aqui Aqui a roupa é mais clara. Tem óculos. o Vitor mais linha de Bina. passe. Eu gosto mais da roupa do F90. Você gosta, você fica mais à vontade. Mais à né? vontade, é. Só da roupa, né? Mentira, tu é Você prefere o linha, né? coxa, agora da camisa social. Não tenho nenhuma, É que dá pessoalmente. mais trabalho pra ele se trocar quando ele chega pro linha de passe. Tem nenhuma. Por isso Tem ele nenhuma, tem a eu roupa comprei no daqui. Você casamento lembra do na época Lucas. do home office que Vitor Rabina tinha uma equipe, um staff pra Tinha um vesti-lo em staff, casa? 3 pessoas. É sério, não é pessoas mentira. iam até a casa do Não Vitor é Bina mentira, eu pra tô vesti-lo. mentindo. Isso é profissionalismo, igual o Vinícius mentindo. Júnior tem uma Qual- equipe. qual Entre era- elas, o porteiro do prédio. Qual era a chance de eu deixar entrar alguém em casa no tempo da pandemia comigo isolado? Eu tô só mentindo, eu tô pouco? mentindo que você tinha um staff na sua casa Tinha um pros staff, programas? Eu tô entre mentindo? eles. O porteiro Eu tô tava nesse mentindo? staff. Tá mentindo. Você não teve uma época durante a pandemia que tinha uma equipe que te ajudava pré-programa em casa? Não. Tinha. Não, eu tô não mentindo. mesmo. Olha, Pela ele minha não tá mãe, mentindo. pela Eu não minha mãe estou que tá mentindo. escondendo, Não, não eu não tinha. estou mentindo. Não, Eu tô minha falando, data lá em eu cima, tô idade. debatendo os motivos e as limitações físicas. Você Exatamente, tinha uma tinha. equipe que... Não, staff. nunca. 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 Tinha. Olha como você é mentiroso. Sério. Tô falando sério. Tinha um Tinha, staff. tinha. Pela minha mãe que merece. nasceu, falando sério. E você Não merece, tinha. não, Não, uma merece. Não, eu mereço, mas eu não tinha. Tinha. Vou ser bem direto. Como é que é o nome do teu compadre? Deixa eu mandar mensagem pra ele. O quê? O teu compadre lá, ó. Que domingo você nunca pode sair com a gente, porque tem que ir lá comer a pizza na casa dele. Raí, Não, Pede a o bênção compadre dele. dele. ó. O Peixe? Todo domingo O Pete? Isso, o Pete. O Pete não ia na tua casa? compadre, você quer o Raí, pô. O Pete ia Eu na não tua ia. casa te ajudar. Não, aí é uma outra história. Mas não é. Eu tô falando que você tinha um staff, eu não disse qual é o contexto. Não, você quer que eu conte a Não, história? Não, senão a gente tá falando do Não tem Gabigol. nada a ver com a empresa. Gabigol, Não tem nada a ver com a empresa. Staff do Vitor Bina. Eu tinha uma fratura. E a mulher e o Peixe e a mulher me ajudaram. É isso. Tem um Tinha o staff tá vendo? ou não Tinha um tinha? staff pronto. Meus chegamos amigos, não onde tem nada a ver com a queria. empresa. Não, um o staff. staff. Não, mas não é Tava uma como empresa. fraturado É um e ligamento staff de tornozelo próprio. rompido. O Exatamente. staff do Seu. jogador não tem nada a ver com o clube, é um staff Exatamente. próprio. São os Não tem parceiros de não tinha Vitor nada a ver Bina. com a TV. Tá brincando. Nada a ver Conhece com a os TV. parceiros de Vitor Bina? Parças do Vitor Bina. É o Neymar Os do amigos comentarista. viraram staff. O mundo vai acabar. Coisa maravilhosa. Diga. Você quer continuar falando do Gabigol ou prefere falar da sua vida Eu pessoal? falo sobre o que você quiser. Então tá bom. Então vamos Você continuar decide. falando do Gabigol Você e daqui a, Cara, e daqui a o pouco staff tem do mais, Vitor hein? Bina é um negócio muito legal. Meus amigos. Ele precisa retomar, né? William, só assim, para pontuar do Gabigol, ele tem que retomar o melhor futebol, né? Aí tem uma questão física, né? Sei lá, algum problema, algum tipo lesão ali, alguma coisa está incomodando, ele vai ter tempo para recuperar aí após o final do Campeonato Brasileiro. Mas que é fato é que ele precisa retomar um melhor futebol. Ele, antes da briga com o Tite, dele querer buscar uma posição de titular novamente, ele tem uma concorrência com o Pedro, que hoje é o titular do time, é um cara que vem fazendo gols novamente quase todos os jogos. Quem ganha com isso é o Flamengo, né? Porque tem 2 jogadores de muita qualidade. Então, para o Tite, está muito confortável isso. Assim, o meu titular hoje é o Pedro, porque dentro do campo ele está entregando mais do que o Gabigol. E aí resta ao Gabigol retomar essa boa sequência de jogos. Então depende dele. Eu acho que o Corinthians, esse movimento do presidente, que na minha opinião não é bom para o Corinthians, não é bom para ele, seria muito bom se ele ficasse com a boquinha de siri e trouxesse um jogador de peso, entregasse ali com a sirene tocando. Isso sim iria fazer muito bem ao torcedor do Corinthians. Não ele falar que vai trazer um jogador e de repente isso pode não dar certo. Mas fez muito bem ao Gabigol. Porque se o Flamengo tinha um controle da situação, sabe, Gabigol? Calma, cara, você precisa primeiro voltar a jogar bem, sabe? Vamos conversar, 5 anos é muito tempo. O Corinthians ajudou o Gabigol, talvez, com esse movimento. Como o Palmeiras também contribuiu para a possível renovação ou renovação do Bruno Henrique. Mas eu acho que falta ao Gabigol aí, né, a partir do ano que vem, uma retomada aí de boas atuações. Ele falou sobre Cássio também. Eu vou passar a bola para você. Cássio tem a cara do Corinthians. Não, esse aí tem muito. não, Pelo amor tem de a cara. Deus. Esse é o cara do Corinthians, não a cara Mesmo do Corinthians. porque o Cássio tem contrato até o final de 2024. O Cássio é um ídolo, não tem nem comentário. O Cássio, inclusive, se quiser carreira para frente, se depender de mim, com certeza. É um cara que tem uma história no Corinthians. Vai deixar muitas saudades assim que parar, porque é um grande goleiro. E me deixou surpreso também, mas que eu saiba não tem nada. E nós contamos com o Cássio sim. No gol a gente não tem preocupação, estamos muito bem servidos. Mas isso o Carlos Miguel já sinalizou É um excelente goleiro, que ele gostaria de ser titular. O senhor teme perdê-lo, de repente, porque ele quer Não, jogar? ele tem contrato, Ele tem e muita qualidade, né? É o que nós queremos agora, a partir da semana que vem, já sentar com ele e conversar. É um excelente goleiro, tem contrato e o que nós queremos é que ele permaneça. Que é claro, o Cássio já está com uma idade, mais cedo ou mais tarde, e o Carlos Miguel tem que estar preparado já para isso.
Se o Carlos Miguel for inteligente, ele permanece no Corinthians, espera terminar o contrato do Cássio e assume a titularidade em 2025. Acho que a conta é certa. A conta é certa. E nisso o Augusto tem razão. O Corinthians está muito bem servido de goleiro. Tem um goleiro ídolo, talvez o maior goleiro da história do Corinthians. O maior jogador. O maior jogador. Na minha maneira de ver. E ok, quem pensa assim, não tem nenhum absurdo pensar isso. E tem um goleiro que, quando foi chamado, nesse ano agora que está terminando, deu super conta do recado. É um baita goleiro que vai melhorar ainda mais, porque é jovem, ainda vai ficar melhor ainda. E tem uma característica importante que ele sai do gol mesmo, que não tem erro, ele sai na grande área do gol, e é uma coisa que eu tenho visto poucos goleiros fazerem isso, né? Talvez os mais experientes façam, os mais novos e tal, têm dificuldade. Agora, tem conversas que o Cássio, o Grêmio está de olho num goleiro, o Grêmio não quer ficar com o Gabriel Grando como titular, está de olho num goleiro para a próxima temporada, poderia ser o Cássio, o Renato gosta do Cássio e tal, etc. Aí não tem discussão. Mesmo que venha uma proposta, o Corinthians tem que bater. Cássio tem contrato aqui, não vai sair de jeito nenhum e o Cássio tem que ser nosso goleiro para o ano que vem. Bom, eu acho que Cássio, vou repetir mais uma vez, o maior jogador da história do clube. Eu entendo quem pensa de outra maneira. Eu tenho amigos corintianos que acham o Marcelinho, né? Eu tenho outros que acham o Ronaldo goleiro. É uma coisa muito específica. Outros acham magro, o Sócrates, melhor jogador, pelo que simboliza tal. Então, cada um tem uma maneira de pensar. Eu acho que quando a gente olha para o campo, o Cássio é o maior jogador da história do clube. Não é o melhor goleiro. O melhor goleiro da história do Corinthians é o Dida. O Cássio é o maior, um baita goleiro e o maior jogador. Para mim, o Dida é o melhor goleiro que o Corinthians, que eu vi no Corinthians. E como a posição de goleiro é uma posição que, depois que houve preparação específica para os goleiros, os atletas se desenvolveram muito, é difícil imaginar que um goleiro do passado tivesse a capacidade de defender bolas como tem os goleiros pós esse período de preparação que vai melhorando cada vez mais, né? Mesmo que os goleiros antigos fossem muito técnicos porque tinham talento e assim por diante. Eu acho que essa é uma avaliação muito complicada e específica. Para você abrir mão do Cássio, você precisa ter certeza que o substituto vai dar conta e você precisa receber uma senhora compensação financeira. Uma senhora compensação financeira. E o Cássio precisa querer ir. Porque eu acho que você está falando, repito, de um cara muito especial. Se você for pegar os jogadores históricos, campeões de Libertadores, do mundo, brasileiros, é ele que continua jogando em nível alto, né? Por mais que ele não tenha... ele tem alguns momentos de oscilação. Isso foi a carreira do Cássio, o tempo inteiro. Só que é um cara que chega no jogo grande... Não tem conversa. Ele fica... Pegador de pênalti. Enorme. Fica enorme. É um cara que... a torcida adora. Você olha pro Cássio e pensa o quê? Corinthians. E você vai tirar o cara dali por uma proposta do Grêmio? Quanto é essa proposta? Então eu acho as declarações do presidente muito coerentes, lógicas. É óbvio se o Grêmio chegar ali e falar assim, vou dar uma fortuna no Cássio, vamos pagar não sei quantos milhões no Cássio. O Corinthians achar que o goleiro reserva está preparado e com o dinheiro que vai entrar, o Corinthians vai ter um time mais capaz de ganhar jogos e campeonatos no ano que vem do que vai ter na permanência do Cássio, aí você abre mão. E para o Cássio poderia ser, por exemplo, ele tem mais um ano de contrato com o Corinthians. Porque isso é uma coisa... Pode chegar oferecendo 2 anos de contrato. Isso é uma coisa que os grandes clubes europeus, tem 36, os mais pesados, normalmente conseguem fazer e os daqui, os brasileiros, não. Eles entendem a hora do grande ídolo ir para outro lugar. Sim. Por exemplo, o Real Madrid deixou o Sérgio Ramos embora. Cultura. Oi? É cultura. É cultura. É cultura, mas isso é uma coisa que os clubes brasileiros precisam entender. É que eu acho que o Cássio não faz parte disso nesse momento. Tá na hora do Cássio ir para outro lugar? Não, tecnicamente não tem a menor lógica. O cara lá topa renovar no ano, o clube lá senta para conversar num tom sóbrio, de igual para igual, que o ciclo fechou. E não precisa ir muito longe, não precisa ter o tamanho, por exemplo, do Sérgio Ramos no Real Madrid. O Firmino, quando deixa o Liverpool, para falar de uma peça recente, que aqui talvez as pessoas não tenham ideia do que é o tamanho do Firmino dentro do Liverpool. Então, assim, o papo lá é mais natural. Aqui não. Aqui, a possibilidade do Cássio deixar o Corinthians é uma hecatombe, é assunto de eleição. Ainda mais para um clube do Brasil. É que eu acho que quando o clube se coloca dessa maneira e é capaz de avaliar tecnicamente o que acontece em campo e o jogador tira vantagem da saída, né? Porque o Sérgio Ramos foi ganhar uma fortuna, né? Eu acho que o clube
se coloca no seu devido lugar. Porque aqui, muitas vezes, os personagens ficam maiores que o clube. Eu tenho uma entrevista do Payet recente. Essa é uma coisa para mim muito curiosa. O Payet fala assim, ele está impressionado porque ele nunca foi tão bem tratado e tão reverenciado no lugar onde ele não entregou nada ainda. Para o jogador, isso não é uma coisa que acontece fora. Ele vem do Marseille, a torcida é completamente fanática, enlouquecida. E para você ganhar essa torcida, você pode chegar lá com o nome, você pode chegar lá sendo o maior jogador do mundo na última temporada, você precisa fazer alguma coisa na prática pelo clube. Aqui, nessa era em que o mercado da bola mobiliza, das especulações, em que os jogadores... O cara chega... Vou dar um exemplo, Rames no São Paulo. Você falou do Rames agora recentemente. Cara, o Rames fez nada pelo São Paulo. Sabe? O Rames tem potencial, beleza. A torcida pode ficar, mas fica de olho. Vai entregar ou não vai entregar? Né? Aí acontece o segundo fenômeno. O cara pega, acerta um passe num jogo de nível médio, tal. Habilidade, tá entregando. Não, futebol não é assim. Futebol é o que você realiza em campo. Não é o que você pode realizar. Não é o seu potencial. Tanto é que jogadores, às vezes, tecnicamente piores, ficam enormes nos clubes. E jogadores de nível muito alto não ficam do tamanho desses caras porque eles não entregam em campo. Né? E eu acho que os clubes brasileiros, em algum momento, eles precisam se impor. É que aí tem uma segunda questão. Quem no clube vai fazer essa avaliação técnica de quando liberar um grande jogador, um cara histórico? O Corinthians liberou, antes do Thiago Nunes, o Ralf e o Jadson, que deu polêmica, né? O Ralf deu uma polêmica. Dois jogadores históricos, parece que tinham uma orientação da diretoria para rifar esses caras, ou acabou não sei o quê. E depois, pouco depois ali, boa parte dos corintianos... E tem uma maneira também de sair. Tem que sair com reverência, né? Vai embora e acabou. Exemplo. O Fábio no Cruzeiro. Você pode falar que ali era questão financeira, o Ronaldo precisava enxugar e não deu pra... Mas olha o que o Fábio fez no Fluminense. O Fábio foi o campeão da América. Quantos anos tem o Fábio? 42, é isso? 43. Daí que não podia 43 pagar, agora, né? 43 anos. Se foi por avaliação técnica, foi um erro tremendo do Cruzeiro. Liberar o maior goleiro da sua história, né? O Raul fez história no passado, mas o Fábio virou um grande ídolo, número de jogos, participação e tal. Só explica pela avaliação financeira. O Ronaldo falou, não temos dinheiro. O universo do Corinthians está movimentado com as declarações do presidente eleito, Augusto Melo, que já está de olho em 2024. As palavras do novo mandatário indicam mudanças no elenco e uma visão ambiciosa para o futuro do Timão. Vamos conferir os detalhes dessa nova era que se aproxima. Augusto Melo, que assume o comando do Corinthians em janeiro, não perdeu tempo e começou a falar sobre seus planos para o elenco. Em uma entrevista recente, ele destacou a importância de manter Cássio no time, considerando o goleiro uma peça fundamental para a história do clube. Ao abordar possíveis contratações, o presidente eleito mencionou jogadores de rivais que poderiam se encaixar perfeitamente no Corinthians. Gabigol, do Flamengo, foi um dos nomes citados, especialmente considerando sua situação atual na reserva. Além disso, Augusto Melo elogiou dois atacantes do Santos, Soteldo e Marcos Leonardo, expressando o desejo de tê-los no elenco alvinegro. Ele também apontou a necessidade de ajustes no setor ofensivo, citando Yuri Alberto como um talento que precisa ser melhor explorado. Em relação a outros aspectos, o presidente eleito manifestou a vontade de eternizar Cássio no Corinthians, valorizou jovens como Gabriel Moscardo e deixou em aberto a possibilidade de uma saída de Renato Augusto. E aí, pessoal, qual é a opinião de vocês sobre as declarações de Augusto Melo? Quais mudanças vocês gostariam de ver no elenco do Corinthians em 2024? Deixem seus comentários, inscrevam-se no canal para não perder nenhum detalhe e, é claro, não se esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o timão. Até a próxima!